Ouçam agora a poderosa palavra de Deus na voz do homem de Deus, pastor Dorival Cardoso. A paz do Senhor Jesus, amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, eu sou o pastor Dorival Cardoso e tenho uma palavra da parte de Deus para a sua igreja aqui na face da terra. O tema da mensagem é a unidade da igreja de Jesus Cristo. E o texto bíblico básico se encontra na primeira epístola de Paulo aos cristãos da igreja de Corintos, no capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7, que está escrito: porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O propósito específico desta mensagem é fazer com que venhamos preservar a unidade entre irmãos, a unidade como igreja, a unidade como cristãos, para que não sejamos motivo de escândalos para o mundo. Uma definição da palavra unidade: a qualidade ou o estado de ser um ou único. Também é a qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Paulo escreveu essa primeira epístola à igreja que estava em Corinto, porque muitas pessoas que congregavam lá estavam querendo se achar superiores aos outros irmãos. Uns se consideravam maiores porque seguiam a Paulo, pois achavam que este, ou seja, Paulo, era maior do que os outros demais pregadores. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, está escrito o seguinte: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 26, está escrito: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Queridos irmãos, nós somos todos iguais perante Cristo. Não se sinta superior aos outros por ser um exímio conhecedor das Escrituras Sagradas, por ter os dons espirituais, porque prega com eloquência, porque tem uma boa oratória, porque tem a voz belíssima para cantar, pois isso não te faz de melhor do que ninguém, porque tem templos belíssimos em que você congrega, isso não te faz superior a ninguém. Todos nós somos iguais perante Deus. Há somente um Deus, um só mediador, um único céu onde o Todo-Poderoso está assentado, um só batismo, um só povo, um só Espírito. A Igreja de Cristo, e quando eu digo Igreja de Cristo, estou falando de pessoas e não de paredes, pisos, tetos ou utensílios. A Igreja de Cristo está dividida na face da terra. O povo de Deus estão dispersos. Alguns que se dizem cristãos se alegrando com a queda de seu irmão em Cristo. Há competições, emulações, disputa, concorrência entre o povo de Deus.
há daqueles que menosprezam um lugar por ser humilde, um povo por ser humilde, leigo, incauto. Alguns líderes religiosos se colocam no lugar de Jesus Cristo, assumindo o papel de dono da igreja, ao invés de propagar a união entre as congregações do povo de Deus. Eles proíbem os irmãos de suas congregações de cultuarem a Deus nas demais congregações que também pregam a genuína palavra de Deus. Não digo que devam estar onde pregam ventos de doutrina. Sim, devem ter cautela quanto a isso. Mas os líderes não podem proibir os irmãos de cultuarem com outros irmãos, de congregarem uns com os outros, de viver em unidade como igreja de Cristo. Os líderes precisam saber que as ovelhas são de Cristo. Vejamos o que está escrito em João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Veja o pronome possessivo, minha. As ovelhas é de Cristo. O pastor, ele apacenta através do exemplo, não por ignorância, não por ganância, por soberba. Vejamos o que está escrito em Romanos, no capítulo 15, versículos 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus precisa se unir para que o mundo creia no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Vejamos o que está escrito em João, no capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nas igrejas de Cristo, nos tempos atuais, só escândalos, fofocas, brigas no meio do povo de Deus, uma congregação em guerra contra outra, ao invés de guerrearem contra Satanás para trazer almas para Cristo. Vejamos o que está escrito em João, no capítulo 17, versículo 23, a parte A. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Preste atenção, perfeitos em unidade. A unidade traz crescimento. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 44, está escrito: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Por que a igreja precisa estar unida? Para que o mundo creia em Jesus Cristo, para que possamos ganhar almas para o reino de Deus, através do exemplo, através do testemunho de genuínos cristãos. Na Bíblia Sagrada, a palavra comunhão, ela é relacionada à palavra koinonia, que no grego significa estar em comunhão, tornar-se participante, tornar-se um companheiro. A igreja de Cristo não pode estar dividida em si mesma. Irmãos que pertencem ao mesmo ministério e não falam um com o outro, cantam no mesmo grupo de louvor e não se suportam, participam do culto ao Senhor, mas não se cumprimentam, participam da ceia de Cristo e não estão em paz um com o outro. Porventura Cristo está dividido? Vejamos o que está escrito em Mateus no capítulo 9, do versículo 38 ao versículo 40. João disse a Jesus: Mestre,
vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não estava ou não andava conosco. Jesus, porém, disse: não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. E Jesus afirma: quem não é contra nós está a nosso favor. No bairro onde você congrega, existem outras congregações que anunciam a palavra de Deus. Existem outros irmãos em Cristo que estão perseverando para ir para o mesmo céu que você. O mesmo céu que você está almejando. Servem o mesmo Jesus. Portam também a palavra de Deus. É o mesmo Espírito. Por que vivem então como gatos e ratos? Cada um deve fazer a sua parte para viverem em comunhão. Se tais ensinamentos de líderes religiosos são antibíblicos, então não ouçam, não pratiquem. Em Salmos capítulo 133, versículo 1, está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jesus afirma em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E quantas igrejas Jesus tem na face dessa terra? Ele só tem uma. É um só povo. A igreja de Cristo é comparada a um corpo, onde o cabeça é Jesus Cristo. E se uma mão atacar e ferir a outra mão, o corpo não será atingido? E se um pé ferir, atacar, machucar o outro pé, o corpo não será atingido? Vejamos o que está escrito em Romanos, no capítulo 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vejamos também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Só porque o pé não é mão, não pertence ao mesmo corpo? Só porque a boca não é o nariz, não é do mesmo corpo? Ora, um corpo tem muitos membros, tem muitos outros irmãos em Cristo espalhados pelo mundo que fazem parte desse corpo, que é a igreja do Senhor, onde Ele é o cabeça desse corpo, Ele é o dono, é Ele quem comanda a sua igreja. Nós devemos amar e honrar nossos irmãos em Cristo. Nós devemos servi-los, devemos suportar e perdoar os nossos irmãos em Cristo. Devemos instruí-los e aconselhá-los. Devemos admoestá-los. Devemos ser hospitaleiros. Devemos consolá-los e edificá-los. Devemos levar a carga uns dos outros, assim afirma a palavra do Senhor. A questão é que uns se acham mais santos que os outros, pregam sobre amor, unidade, comunhão, perdão, quando na verdade não vive o que pregam. Somente na teoria, na prática não é exatamente o que acontece. Algumas pessoas transvestidos de cristãos, existe mágoa, existe ressentimento, orgulho, egoísmo, existe soberba. Será que realmente estamos servindo a Cristo conforme a sua palavra? Será que somos seguidores e praticantes da palavra de Deus ou somos apenas observadores? Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 4, a parte A, e também os versículos 5 e 6. Versículo 4, a parte A, está escrito: há um só corpo e um só Espírito. Versículo 5, um só Senhor,
uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Queridos irmãos, só existe um caminho, só existe uma porta que nos conduz ao céu, chamada Jesus Cristo. Se estamos trilhando esse caminho e entramos por essa porta, significa que estamos juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo alvo. Podemos até discordar de opiniões, assim como foi Paulo com Pedro, mas porém o nosso objetivo é o mesmo. Devemos nos ajudar mutuamente, devemos cooperarmos um com o outro, porque fazendo assim nós cumpriremos a palavra de Deus. Nós devemos dar bons testemunhos para que o mundo glorifique o nome de Jesus Cristo, para que almas se convertam ao seu reino através do exemplo, através da unidade da igreja. Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ou sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos viver em paz, porque somos a igreja de Cristo. Procure viver em paz uns com os outros e preservem a unidade, a comunhão da igreja de Cristo aqui na terra. Fazendo assim, nós estaremos cumprindo a palavra do Senhor e teremos acesso ao céu naquele grande dia. Fiquem na paz de Cristo e que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus.